Capítulo 263 Causando problemas. Na fronteira da cidade do Lago Inundante havia uma montanha negra desolada, não havia árvores ou mato. Esta montanha se chamava Montanha Tiegan e, apesar de não parecer muito bonita, seria errado se a olhassem para baixo. A montanha não era alta, o rio não era profundo. Na área do Lago Inundante, a montanha Tiegan era bastante famosa e tudo isso devido ao seu governante, Mestre Tiegan. Miau, miau. Um gato e um humano entraram juntos na montanha Tiegan. O pequeno gato parecia extremamente brincalhão. O olho espiritual de Deus de Zhaofeng escaneou a montanha Tiegan e descobriu que estava envolto pelo rico Yuan-Qi dos céus e da terra do elemento fogo. Desde que entraram na montanha, a temperatura aumentou. Esta montanha Tiegan definitivamente tem lava dentro. Pode até ter chamas da terra. Os olhos de Zhaofeng brilhavam. Ele também trilha o caminho do refino e certamente sabia a grande diferença entre ferreiros normais e mestres. O pequeno gato ladrão e Zhaofeng estavam subindo a montanha e não usaram a andorinha azul de penas afiadas. Isso porque Zhaofeng descobriu que Tiegan não gostava de ser perturbado e até mesmo estabeleceu restrições sobre montarias que pousassem na montanha. Um palácio de ferro prateado logo apareceu. Ele era chamado de Palácio Tiegan, o lugar onde o mestre ferreiro vivia. Neste momento, havia pessoas entrando e saindo com a maioria delas desapontadas. Sim, o mestre Tiegan não quer ver ninguém, e mesmo seus 3 discípulos estão ocupados por uns 6 meses, por favor, entenda. A maioria dessas pessoas estava no reino ascensionado. No país Grande Domo, força decidia tudo. Se alguém no reino espiritual verdadeiro ou alguém com uma identidade especial viesse, o Palácio Tiegan enviaria alguém para cumprimentá-los. Quando Zhaofeng tirou seu token da família Liu, as pessoas do Palácio Tiegan apenas o olharam antes de deixá-lo entrar sem dizer nada. Embora a relação entre o mestre Tiegan e o Lorde da cidade não estivesse em bons termos, a família Liu ainda era a força mais dominante aqui e o Palácio Tiegan não os ofenderia de propósito. O gato e o jovem estavam entrando no palácio. Ao mesmo tempo em um lugar escondido perto do Palácio Tiegan. Ele entrou na montanha Tiegan. Volte e relate isso ao Lorde da cidade. 3 homens de vestes escuras estavam atrás de uma pilha de escombros e uma das figuras imediatamente saiu. Chua! Outro homem de vestes escuras também caminhou depois que Zhaofeng entrou. O token em sua mão fez com que a expressão dos guardas do Palácio Tiegan mudasse ligeiramente. Desde a Batalha da Noiva, um total de 4 especialistas a meio passo do reino espiritual verdadeiro haviam pesquisado as ações de Zhaofeng. No início, havia até mesmo um especialista presente no reino espiritual verdadeiro. Por um lado, o Lorde da cidade queria conhecer os antecedentes de Zhaofeng e, por outro lado, ele tinha medo de que Zhaofeng fugisse. No entanto, Zhaofeng se manteve quieto depois de entrar no palácio do Lorde da cidade e às vezes ajudava a domesticar as bestas de lá. O Lorde da cidade gradualmente começou a confiar em Zhaofeng e a maior parte de sua cautela desapareceu. Só até meio mês atrás que o especialista do reino espiritual verdadeiro foi retirado. Depois de entrar no Palácio Tiegan, Zhaofeng não foi notado imediatamente. Mesmo que ele dissesse que ele era o genro do Lorde da cidade, ele não seria colocado em uma posição de grande importância, uma vez que a relação entre o Lorde da cidade e o Mestre Tiegan não era muito boa. Zhaofeng entrou em um salão dentro do Palácio Tiegan. O salão estava cheio de armas,
armaduras e joias. Algumas delas foram feitas pelo próprio mestre Tiegan, enquanto outras foram feitas por alguns discípulos. Todos estes eram produtos de primeira linha que fazia com que outros suspirassem. Zhao Feng casualmente olhou alguns itens e descobriu que qualquer um dos discípulos do mestre Tiegan eram ainda melhores que os do clã Lua Quebrada. Quanto aos produtos do mestre Tiegan, eles eram perfeitos. Os espectadores suspiravam e exclamavam, isso incluiu ferreiros que vieram de longe. Muitos especialistas ou ferreiros queriam comprar alguns itens, mas a maioria dos produtos aqui não estava à venda, precisavam do acordo do proprietário ou tinham preços extremamente altos, mais de 10 vezes o valor. Contudo, era difícil comprar um item aqui, a menos que seu cultivo fosse alto, tivesse status ou algum suporte, para então assim poder reportar diretamente ao Palácio Tiegan. Esses itens eram usados principalmente para exposição, para mostrar e exibir a força do Palácio Tiegan. Zhao Feng pegou uma espada longa de 2 gumes dourada e a tocou suavemente. Os componentes da própria espada foram fundidos ao máximo e a própria espada parecia um espelho. Que tipo de técnica de ferreiro de merda foi usado para criar essa espada de merda? É áspera e inútil. Uma voz desdenhosa soou. Imediatamente o salão ficou silencioso e todos os olhos pousaram em um jovem de cabelos azuis. Quem é esse garoto? Como se atreve a olhar para baixo as obras do Palácio Tiegan? Ele não é o genro do lorde da cidade. As pessoas circundantes discutiram. Um pequeno número de pessoas reconheceu Zhao Feng. Jin. O dedo de Zhao Feng tocou a espada, o material é muito bom, mas a técnica de forjamento não está longe de ser suficientemente boa para o valor da técnica. Apenas a superfície é boa. Ele balançou a cabeça enquanto falava, fazendo com que as pessoas olhassem. Irmãozinho, o que você quer dizer? Um ferreiro nas proximidades disse com relutância. O principal material usado aqui é ferro de ouro roxo. A condução da verdadeira força de ferro é muito boa e é extremamente boa, mas sua fraqueza é que seu peso e nitidez não são suficientemente bons. O ferro de ouro roxo ocupa mais de 1/3 do peso total e, embora tenha sido adicionado um pouco de ferro de gelo negro e o aço místico que foi refinado várias vezes, que foram usados para aumentar a dureza e a nitidez, o peso ainda é muito baixo e não pode causar danos. A dureza também não atingiu o nível mais alto. Em uma violenta colisão contra uma arma pontiaguda, essa espada será quebrada muito facilmente. Zhao Feng balançou a cabeça. Na realidade, a fraqueza da espada não era óbvia. Era apenas um pouco leve e não tão resistente, mas não a esse nível. A razão pela qual fora usado mais ferro de ouro roxo, foi porque a espada seria capaz de conduzir a força verdadeira em grande escala, além de aumentar o dano. A leveza em peso foi porque esta espada estava focada mais na velocidade. Além disso, esta espada foi usada para exibição, daí o uso de mais ferro de ouro roxo. No entanto, as pessoas normais não conseguiram ver isso. Afinal, a taxa de condução da espada era alta e teve um aumento na velocidade. Sua nitidez era consideravelmente boa e era uma grande arma no geral. Quanto à sua dureza, não era a melhor, mas não era ruim. No entanto, os olhos de Zhao Feng eram penetrantes e podiam escolher ovos pela sua aparência.
Ao ouvir sua explicação, o ferreiro nas proximidades não podia deixar de acenar com a cabeça. Na verdade, não é tão bom, mas um pequeno defeito não cobre uma jade. Quem se atreve a olhar por baixo os produtos do Palácio Tiegan? Os discípulos e ferreiros do Palácio Tiegan gritaram com raiva. Então o grande Palácio Tiegan é de mente fechada. Só podemos louvar os itens e não criticá-los. Zhao Feng riu friamente e continuou. Este é apenas o primeiro. A dureza é média e é feita de ferro de gelo negro. Uma vez que enfrente uma arma do elemento fogo, o contraste na temperatura fará com que seu formato mude e até se danifique no meio da luta. Ferro de gelo negro pode aumentar o dano e, após a forja, pode tornar a espada tão lisa como um espelho. Mesmo sangue não será deixado nela. No entanto, isso é apenas para olhares, mas quanto ao combate real. Horrível! Os ferreiros próximos ficaram atordoados. Se Zhao Feng estivesse apenas fazendo isso por fazer, eles ririam. No entanto, suas palavras eram verdadeiras e continham conhecimento sobre forjar em suas explicações. Depois de falar sobre a desvantagem da espada de ferro de ouro roxo, Zhao Feng caminhou até um chicote de ferro preto nas proximidades. Olha, este chicote foi feito usando uma chapa de ferro negro flexível refinado. Neste momento, a atenção da multidão estava focada em Zhao Feng. O último continuou falando e analisando os materiais de cada arma enquanto exagerava suas fraquezas. Os ferreiros do Palácio Tiegan estavam todos atordoados. As ações de Zhao Feng eram completamente exigentes, apenas procurando defeitos. Mas todos os defeitos que ele encontrou foram muito exagerados. Como ele pode conhecer claramente todos os materiais? Normalmente, apenas pessoas de nível mestre ou velhos ferreiros experientes poderiam ver isso com apenas um olhar. Um dos ferreiros não podia deixar de respirar profundamente. Rápido! Rápido! Vá chamar os 3 discípulos do núcleo. Primeiro irmão sênior está em reclusão, forjando um item. O segundo irmão mais velho não está aqui e o terceiro irmão sênior está atualmente vendo alguém no reino espiritual verdadeiro. Os ferreiros do Palácio Tiegan entraram em pânico. Todos ficaram assustados com Zhao Feng e não conseguiram ninguém para retrucá-lo. O que era mais terrível era que os objetos na mão de Zhao Feng foram escolhidos aleatoriamente. Se isso continuasse, o nome do Palácio Tiegan seria manchado. Este cara está aqui para causar problemas. Os ferreiros respiraram profundamente e finalmente perceberam algo. Devemos expulsá-lo. Não, ele possui o token da família Liu e também é o genro do Lorde da cidade. O relacionamento entre o Lorde da cidade e o mestre não é bom. Ele está aqui por ordem do Lorde da cidade. Embora o Palácio Tiegan tivesse especialistas no reino espiritual verdadeiro, eles não sabiam o que fazer. Este era o território da cidade do Lago Inundante e a identidade de Zhao Feng era única. Atrás de suas costas estava o Lorde da cidade. Eles não se atreveram a agir precipitadamente. O que era mais importante era que os apontamentos que Zhao Feng falou estavam todos corretos e foram acordados por alguns ferreiros próximos. Se o Palácio Tiegan forçasse Zhao Feng para fora, isso não significaria que eles estavam assustados. Quem se atreve a causar problemas em meu Palácio Tiegan? Voz pesada ecoou e do céu, desceu uma aura do reino espiritual verdadeiro. Essa aura era ainda mais forte do que o do primeiro ancião e estava imensamente perto do rank místico verdadeiro.
Mestre? Mestre Tiegan. O coração das pessoas dentro do salão quase pararam. Assim que a voz acabou de ecoar, uma figura alta em vermelho apareceu no corredor com um martelo nas mãos. Uma onda de chamas apareceu ao redor de seu corpo, fazendo com que ele parecesse terrível. As pessoas do Lago Inundante todos sabiam que o Mestre Tiegan era famoso por ter um temperamento caótico e ninguém ousava respirar alto. Haha, Mestre Tiegan, você finalmente apareceu. Zhao Feng riu em seu coração e abaixou o objeto em sua mão antes de falar devagar. Mestre Tiegan, vim representando meu mestre, Grão-Mestre Qianshou, para desafiar você,